Porque no Livro dos Espíritos de Allan Kardec não há nada sobre umbral? Não li o livro todo. Procurei a palavra umbral no índice, não encontrei. Folhei bastante o livro e por fim desisti. Obrigada, Magali. Com você, Jorge. O umbral não aparece na obra de Allan Kardec, nem só no Livro dos Espíritos, como nem nas outras obras. Porque o umbral é uma designação específica trazida por André Luiz. Eu poderia dar um outro nome. Por que que chama umbral? Por que tem esse nome? Porque é assim, ó. Luz é luz, treva, é escuridão. Então eu tenho luz e tenho treva. Mas eu tenho a sombra. O que que é a sombra? A sombra, ela é uma posição que é uma luz, mas não é a luz plena. Então, o umbral, ele vem da ideia de sombra, que é uma condição que não é a treva, mas também não é a luz. Em latim, sombra é ombro, umbro, sombra. E umbro, umbral, vem para a ideia de sombra. Então, quando se fala de umbral, se fala daquela transição entre a luz e a escuridão. Quando a gente vai para o livro O Céu e o Inferno, você vai encontrar na segunda parte da obra Allan Kardec dividindo os espíritos em determinadas condições. E ele vai mostrar espíritos sofredores. E esses espíritos sofredores, que são um dos capítulos da obra, vão falar dos sofrimentos dos lugares onde eles se encontram. Eles não vão falar que está no umbral, ele não diz isso. Mas os sofrimentos apresentados são bem típicos daquilo que o umbral apresenta. Mas é diferente de trevas, que é a escuridão, que está num capítulo depois, que é espíritos endurecidos, que mostra as entidades duras. Só que esse termo umbral, o termo treva, é um termo mais brasileiro, é um termo mais próprio das condições do nosso país. Mas se a gente for procurar na literatura da época de Allan Kardec, nós iremos encontrar várias informações sobre entidades em sofrimento, em lugares de dor, alguns maiores ou menores, que, numa transposição pelos conceitos, a gente consegue perceber que é aquilo que aqui nós convencionamos chamar de umbral. Essa não é a única palavra que a gente tem na literatura brasileira espírita e que não encontra na literatura de Kardec. Por exemplo, nós falamos muito de um tipo de mediunidade chamado materialização. Também não tem na obra de Kardec. As materializações de Kate King, pode procurar no Livro dos Médiuns, não tem. Kardec chamava de aparições. Aparições tangíveis e aparições não tangíveis. Mas materialização não existe. Outra palavra que a gente usa e que também não tem na obra de Kardec, desdobramento. Você procurar na obra de Allan Kardec, não aparece desdobramento. O que aparece lá? Sonambulismo mediúnico. Então a gente vai encontrar algumas adequações de nomenclatura para a realidade brasileira. Mas isso não quer dizer que o conceito não exista. O conceito de mediunidade, de materialização está lá. O conceito de sonambulismo apresentado como desdobramento também está lá. E o conceito de regiões de sofrimento no mundo espiritual também está lá. Embora não com os nomes que a literatura brasileira utiliza para representar esses fenômenos.